Oi, turma! Eu sou Tânia Paredes, sua professora de matemática, e hoje vamos dar continuidade ao assunto do 7º ano de sequência numérica, regularidades, padrões. Isso é tão matemática que vocês nem imaginam, muito mais do que decoreba. Aliás, decoreba não é matemática, decorar a fórmula não é, nem nunca vai ser matemática. Matemática tem criatividade, desafio, raciocínio, conectar. Você pode até comparar com seus joguinhos. Quando você começa a jogar e não passa de fase, não passa, você fica mais craque nos seus joguinhos eletrônicos, quanto mais você pratica. E aí vocês vão entendendo, fazendo as ligações. Eita, eu preciso disso, preciso daquilo. É exatamente isso que é matemática. Vê que interessante? Bem, mas sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui, agora, uma aula ao vivo pela TV Nova, que você pode conectar através do Educa Recife, pelo aplicativo, que os meninos vão botar o QR Code, para aqueles que ainda não têm. Vocês participam da aula. Por quê? Porque você tem um chat que hoje, como ontem, tem uma pessoa incrível, uma profissional 10, minha colega, minha parceira, professora Marta. Olá, coleguinhas do 7º ano, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem atentos, papel e lápis na mão, para começar a nossa aula de hoje com a professora Tânia Paredes. Boa aula, professora. Bom, além disso, eu tenho que agradecer a equipe de Libras que está aqui, sempre permitindo que minha aula tenha mais acessibilidade. Gente, não esquece de se inscrever também no Educa Recife, no YouTube. Lá você tem todas as aulas do EMAD. EMAD, Escola Municipal para Aulas Digitais, certo? Todas as aulas. E você pode passear por todos os anos. Professora, eu sou 7º. Eu vou andar no 8º, 9º? Matemática não tem isso. Matemática depende de você. E você também pode ir no 6º, revisar alguma coisa que você... não lembro, não dei tanta importância, não prestei tanta atenção e eu preciso revisar. Tudo isso lá no YouTube ou no aplicativo Educa Recife, lá no seu tablet, você aluno da rede municipal do Recife. Bem, mas, dando continuidade, vamos começar sempre recapitulando. Eu sempre inicio mostrando as questões aqui, as conexões matemáticas. No mundo da matemática aí, ó, douradinho, certo? Isso aí é apenas um recorte. Esse recorte se refere à nossa aula. Professora, sequência tem a ver com contagem. A senhora botou aí os dedinhos contando. Tem, gente. Sequência tem a ver com contagem, com múltiplo, com soma, ampliação e redução, equação, igualdade, divisão. Isso aí é apenas alguns dos conceitos relacionados com sequência, no caso hoje, sequência numérica. Bem, mas agora a pergunta, em plena época da Copa do Mundo, quem sabe nosso hexa, não é não, professora Marta? É verdade, estamos aqui na torcida. Hexacampeão, quem sabe? Você sabia que a primeira Copa do Mundo foi em 1930? Ela foi sediada pelo Uruguai e o campeão foi o próprio país sede, no caso o Uruguai, certo, gente? O que aconteceu? Você também sabia que a Copa do Mundo é realizada de 4 em 4 anos? Por que eu estou dando essas informações? Porque, mais adiante, eu vou botar uma questão para a gente praticar a questão de sequência numérica que a gente começou a ver na aula anterior. Você sabia que não houve Copa nos anos 40, devido à Segunda Guerra Mundial? 12 anos se passaram sem o torneio. Triste, né, gente? Não o fato de ficar sem a Copa, mas é muito triste o mundo ter guerra, né? Guerra, para mim, eu não consigo compreender. Bom, vamos lá.
Sabendo disso, responda. Em que edição estamos? Né? A Copa que agora a gente já passou para as oitavas de finais, né? Não sabemos ainda, só sexta-feira, se é no primeiro turno ou no segundo, ou no primeiro lugar ou no segundo, mas estamos nas oitavas. A segunda pergunta, em que ano será a 50ª edição? 50ª, 50, tá, gente? Primeiro, segundo, terceiro, 50ª. E a 100ª? Por que eu estou colocando essas questões? Porque muitas vezes o aluno pergunta para a gente, professor, para que eu estou aprendendo isso? Veja, quem que vai contar de um por um? E se eu pedisse a 1000ª edição? Se você, na sua vida real, precisasse descobrir um valor que era referente a, sei lá, a 1000ª posição, você ia contar de um por um? A gente pode até se atrapalhar. Bom, a questão primeira é: em que edição estamos? Gente, traz para mim. Veja só, essa questão, você tem que ver que a primeira edição foi em 1930. E a gente viu na aula anterior que sempre a gente botava figura 1, figura 2, figura 3, ou seja, N1, N2, N3. Mas eu também sei que é realizada de 4 em 4 anos. Só que aqui a sequência não vai começar exatamente no primeiro. Por quê? Porque eu tenho um espaço que não seguiu um padrão. Não houve Copa nos anos 70. Ou, desculpa, 40. Bem, então por que você está calculando qual é o intervalo de tempo entre a atual, que eu estou colocando um xizinho aqui, esse x quer dizer o número da edição, com a primeira? Espera aí, a gente vai fazer os cálculos, mas eu preciso desse. Vou mostrar para vocês. Dá 92. Se eu diminuo 2022 menos 1930, dá 92, tá? Que conta é essa? É aquela mesma conta que você diz assim, se uma pessoa tem 92 anos, em que ano ela nasceu? Você pegaria a data atual e diminuiria 92, né? Mas aqui no caso, eu sei o primeiro ano e sei o último. Então, eu quero saber quanto tempo se passou. Tudo bem, professora Marta? Alguma questão aí? Não, só estão observando. Tá bom, bora lá. Realizada de 4 em 4 anos. Então, esse 92 não quer dizer que eu tenho 92 figuras. Está realizada de 4 em 4 anos. Primeira coisa, vou dividir por 4. Vou pegar meu 92 e vou dividir por 4. O que aconteceu? 23 edições. Será que a gente está na 23ª edição da Copa? Não, a gente tem que prestar atenção que foi dito antes. Não houve Copa nos anos 40. Então, o que é que eu tenho que fazer? De 4 em 4 anos, começando em 30, eu vou ter 30, 34, 38, 42, 46 e 50. 42 e 46 não houve. Então eu vou pegar 23 e vou tirar 2. Gente, se eu fizer isso, eu não estou contando com o ano 30. Então, na verdade, eu tiro os 2 anos, mas eu acrescento da onde eu iniciei. Por quê? Quando a gente inicia uma contagem, normalmente a gente inicia do zero, né? 1, 2, 3, 4. E aí, a gente não conta o zero. E aí, eu tenho que contar o primeiro ano, né? Então, é 22. Então, nós estamos na 22ª edição. Acabei de responder minha primeira questão. Professora Marta, algum comentário?
Bem interessante essa sua questão, viu? Mostrando aí o passo a passo e o aluno construindo o raciocínio para poder chegar na resposta. Não já chegou na resposta pronta. Pá, não. Foi construindo de acordo com o raciocínio. Vamos seguir o passeio, ou melhor, segue o jogo, né? Aproveitando o momento de Copa. Com certeza. Seguindo o jogo. Segunda questão. Em que ano será a 50ª edição? Gente, professora, eu vou somando de 4 em 4 até da 22 chegar a 50. Posso? Pode. Mas e se eu pedisse a milésima? Então, gente, quando a matemática ela dá um passo à frente, que a contagem fica um pouquinho diferente, é simplesmente para que vocês não precisem de 3 folhas para contar de 1 em 1. Então, isso aqui a gente vai descobrir a regra, o padrão. Eu trouxe a 50ª, né? Por quê? Porque para ficar simples da gente fazer. E depois eu vou mostrar que com o padrão, aí você pode pedir 1000 anos, pode pedir 10.000 anos, 900 anos, 352 anos. Eita, professora, a senhora botou um número quebrado. Pois é, com a regra, você faz qualquer número, qualquer conta, mais simples. O que é importante? Não é decorar a regra, até mesmo porque isso aqui não é decorado. Você tem que construir. Isso é matemática pura. É muito bom, vocês vão ver como é desafiante. Vamos lá. Eu peguei 2022, a 22ª Copa, e disse que é o número 1. Por quê? Porque se eu pegar 1930, primeiro eu tenho uma passagem, eu tenho 2 anos sem fazer, então eu não poderia começar. E segundo, que é mais simples eu começar pelo ano que a gente está, não tem nenhum problema. Poderia começar 4 anos antes, 8 anos antes? Pode, gente, eu estou dizendo que a 22ª é a minha primeira. Minha primeira o quê? A minha primeira contagem, tá? A 23ª é a minha segunda. A 24ª é a minha terceira. Eu quero a 50ª. Veja, o número da figura é igual à edição da Copa menos 21. Foi aqui, gente. A edição da Copa, é claro que, né? Opa, menos 2021. A edição da Copa é 2022. A edição é 22. Menos 21 dá 1. Eita. É a emoção pelo Hexa. Vamos lá. Tá chegando. Não, professora? Sexta-feira tem jogo. Sexta-feira tem jogo. Mas a gente tá tranquilo. A gente tá tranquilo porque já passamos para as oitavas de finais. Então, em que ano será a 50ª? 2022, a número 1, 22. 2026, porque passou 4 anos. A número 2, 23, 23ª. A 2030, a número 3, 24ª. Bom, o que está acontecendo aqui? Por que eu escrevi 29? Porque aqui eu estou indo de 4 em 4. Dá um zoom aí. Perceba que eu pego o ano que estamos, 2022, somo 0. Quando eu somo mais 4 anos, aí eu chego em 2026, né? É o meu N2. Quando eu somar mais 3 anos, eu chego em mais 4 anos novamente, 2022 do primeiro, mais 4 do segundo, mais 4 do terceiro. Eu chego em 2030. Se eu continuar, só é somar 4. Qual é a regra que está aí? Perceba que eu tenho 2022 mais 0. 2022 mais 4. 2022 mais 4 mais 4. O que eu tenho aí? Eu tenho 4 vezes 0, 4 vezes 1 e 4 quantas vezes? 2. Então, só que 4 duas vezes é a figura 3. Então, o n menos 1 está relacionado. Tá?
Se eu descobrir esse n menos 1, agora vamos para as equações. Professora, não era sequência numérica? Lembre-se que está tudo interligado. Então, bora prestar atenção aqui. Como é que a gente pega a regra e faz as contas? Na verdade, desculpa a expressão numérica, porque eu não tenho uma igualdade aqui. Se eu colocasse uma igualdade e botasse o x, que é o que eu estou querendo saber, seria uma equação. Quando eu me expresso assim, sem igualdade, é uma expressão numérica. Está tudo ligado. 2022 mais 4, que multiplica n menos 1. Olha só, 2022 mais 4, que multiplica 29 menos 1. 29 menos 1, 28. 2022 mais 4, que multiplica 28. 2022 mais 4 vezes 28 dá 112, tá, gente? Então, quando eu somo, dá 2034. Tudo bem? Alguma questão aí, professora Marta? Não, tranquilo, tá longe, né? 2134. Eita! Essa a gente não vai ver. Essa a gente não vai ver. Estou voltando aqui só para mostrar para vocês um detalhe. Como é que eu descobri que era n menos 1? N é 3. Aqui eu tenho 4 quantas vezes? 2. Então, é 3 menos 1, 2. Só para reforçar, tá, gente? Porque às vezes alguns alunos pedem que explique novamente. N menos 1, aqui N2. 4 quantas vezes? Uma única vez. Quem é 1? 1 é 2 menos 1. Tá? E N menos 1 aqui, quando N é 1. 1 menos 1, 0, que é o que está somado nessa primeira. Eu atribuí a primeira. Veja, o fato de eu ter escolhido 2022 não quer dizer que você não possa escolher uma data diferente. Você pode escolher 2018, 2014, não importa. O que vai acontecer? Provavelmente, essa regra de formação não vai ser igual, mas vai ser equivalente. O que é equivalente, gente? Se eu fizer a conta até o final, vai dar o mesmo resultado entre um e outro, né? Então, 2134. E a centésima? Se a gente não vai estar vivo na 50ª, imagina na 100ª edição da Copa. Muitas copas. Né? Pois é. Então, bora lá. Voltando aqui. N igual a 100 menos 21. N igual a 79. Por que 100 menos 21? Que é o número da figura, né, que a gente viu. Então, 2022 mais 4 que multiplica N menos 1. Professora, de onde surgiu esse número? A gente acabou de calcular a regra. A gente só está aplicando para outro valor. Então, esse primeiro trabalho inicial, né, de investigação, de você fazer sua regra, o seu padrão, você vai aplicar para quantas figuras, que número você quiser. Então, 79 menos 1, 78. E aqui, veja, eu só substituí. Quem é N? N é 79. Menos 1, 78. Né? Essa coisa da incógnita, que vocês também já viram. Olha quanta ligação tem a matemática. 4 vezes 78. 312. 312 mais 2022, 2.334. Achei minha resposta. Gente, é difícil, professora Marta? Não, não é difícil. É só construir seu raciocínio. Pois é trabalhoso. Trabalhoso do mesmo jeito que vocês têm trabalho para passar de fase no seu joguinho, né? Então,
é vocês entendendo que vocês estão manipulando, que matemática vai ficar tranquilo, desafiante, interessante, né? Vocês vão aprender matemática com mais facilidade. Opa! OBMEP! Dá um zoom aí, por favor. Joãozinho distribuiu bolas em caixas numeradas de 1 a 2021. Isso eu deixei ontem para vocês tentarem, tá, gente? Ele fez isso de forma que o número total de bolas em quaisquer 5 caixas consecutivas fosse sempre o mesmo. Na figura abaixo, no caso do lado, porque eu já expliquei por que tem escrito abaixo, porque isso aí é tirado da OBMEP, então tal e qual está escrito lá. Então, na figura abaixo estão indicadas as quantidades de bolas em algumas caixas. A figura também mostra que Joãozinho colocou 3 e 7, o algarismo 3 e o 7, né? 3 e 7 bolas em 2 caixas vizinhas. Quantas bolas ele colocou na última caixa? Qual é a última caixa, gente? Está ali, 2016. Olha aqui, é essa figura que tem na prova da OBMEP. O que vamos fazer? Analisar o que é importante. O número total de bolas em quaisquer 5 caixas consecutivas. Professora Marta, consecutivas. Seguidas. Vai seguindo a sequência, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, um atrás do outro. Veja como é importante a gente ampliar nosso vocabulário. Isso não tem nada a ver com matemática não, hein, gente? Isso é português. Em quaisquer 5 caixas consecutivas fosse sempre o mesmo, né? Então, é esse o destaque da questão toda. O que é que eu vou fazer? Olha só, a primeira caixa eu não sei, a quinta caixa eu não sei, tem um espaço aí que eu não sei de quantas caixas, que vai ter 3 bolas e 7 bolas, outro espaço até chegar em 2016, que é a que eu quero descobrir. O que é que eu fiz? Tirei minha interrogação e botei as letrinhas, as famosas incógnitas, que tanta gente, ai meu Deus, chega a tremer na base, mas é simples, gente. Lá no infantil, o que tinha? No lugar de ter a letrinha escrita, ia ter um quadradinho em branco para você completava sem nenhum problema. É a mesma coisa, tá? Então, bora lá. O que é que eu tenho mais aí? Eu tenho mais que as 5 consecutivas são quaisquer 5. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. E 3 e 7 estão em caixas vizinhas. Olha só o que é que eu fiz? Peguei as 5. Quando eu passo, começando da 2, eu continuo com 5, 9, traz para mim. Ó, quando eu tenho aqui V591W. Se eu trago para cá, minhas 5 vai de 2 a 6. Aí eu tenho 591W. Quem que está fora? O V. Porque eu não disse que essa soma tem que ser igual em quaisquer uma? Olha o que acontece. Se eu trago mais uma, aqui ficou de fora quem? O 5 volta para cá. Eita! W e V estão juntos. A informação é que quando W e V, dá um zoom, por favor. Quando W e V estão juntos, eu tenho 3 e 7. Feito isso, o que é que eu tenho? Minha sequência. Aonde está o padrão? De 5 em 5. Esse é o padrão. Qual é o algarismo da caixa 2016? Olha, gente. 2016 dividido por 5. Por quê? Porque 5 é o padrão. Dá 403, só que resta 1. Veja que eu estou destacando aí o resto. Por quê? Traz para mim, por favor. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu conto mais um, que foi meu resto. Eu vou botar 1 aqui? Não. Eu vou começar aqui. Quem é o número 1? É o 7. Por isso que é 7.
tá? O que é que acontece? Meu x a 2016 vai ser o 7. Voltando, por quê? Porque é 2016 dividido por 15, por 5, que é meu padrão, de 5 em 5. Né? A gente já viu isso. Ora, sobrou 1, então este vai ser o meu resto. Se sobrasse 2, então o x seria 5. Se o resto fosse 0, a última é o 3. Tudo bem? Ficou simples? Pois é, gente. Agora, Marta, eu acho que está na hora da gente começar a se despedir. É verdade. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. A aula foi bastante interessante. Qualquer dúvida, reveja lá no YouTube, nossa playlist. Até mais. Tchau, tchau. Continue estudando. Eu espero que vocês se sintam desafiados pela matemática, né? Não é aborrecidos com a matemática. Sabe quando é que você vai se sentir desafiado pela matemática? Quando você começar a fazer essas conexões, né? Tirar por terra o mito de que matemática são caixinhas, decoreba. Não é e nem nunca foi matemática. Então, é desafio. Vá construindo o seu conhecimento matemático, que aí vocês vão derrubar por terra essa fake news que matemática é difícil. Agora, respeitando o seu ritmo. Cada um tem seu ritmo, cada um vai construindo esse pensamento matemático-lógico no próprio ritmo e da própria maneira. Não tem só um caminho para chegar à resposta. Você precisa só de criatividade e perseverança. Ou seja, você tem que insistir. É exatamente quando vocês estão nos seus joguinhos. O que é que acontece nos seus joguinhos? Quando você não passa de fase, você desiste? Acho que não, né? Acho que aí é que você quer passar de fase. Leva esse comportamento do seu joguinho para a matemática, que você vai ver que vai passar a ser divertido. Tá, gente? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, reveja. Coloca a pergunta lá no chat, no aplicativo ou no YouTube, que a gente se comunica. Bom, muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, turma.